Vamos fazer agora a análise da luta entre Felipe Lins, que vai enfrentar o Tanner Boser. Aqui comigo, João Menegali Barbi e Caio Alândia, para trazer sempre aquela análise precisa. João Menegali Barbi, Felipe Lins lutou no dia 13 de maio, nessa correria pandêmica que estamos vivendo. Atletas repetindo lutas sempre a cada alguns dias, mas pelo menos tem um pouquinho mais de um mês. Vai estar fazendo sua segunda luta, perdeu para o Andrei Arlovski, vai estar enfrentando o Tanner Boser. O que a gente pode estar esperando aí do Felipe Lins para essa luta? Deu tempo de se recuperar? Dá tempo de estudar o adversário? Como é que tá essa correria? Dá tempo de fazer absolutamente nada além de assinar o contrato, correr na rua e entrar lá para dar porrada. Isso se você puder sair na rua. Se bater o peso já tá ótimo, né? E é peso pesado. Nem peso precisa bater. E vale constar que você falou assim, dá tempo de se recuperar. A luta contra o Arlovski não machuca, em geral. Ele é o peso pesado mais inofensivo que tem no plantel do UFC hoje, e isso é uma coisa engraçada de se falar. Mas você pode ver as lutas dele, em geral, tanto ele quanto o adversário não saem avariados. E dessa vez não foi diferente. Agora, pra mim, o Felipe Lins ele teve um feito incrível, porque ele pegou o Arlovski, que sempre foi um lutador monomão, ele sempre foi um lutador só de mão direita, que lutou a luta inteira como canhoto e ganhou. Isso pra mim foi incrível, foi surpreendente. É daquelas coisas, eu não consigo nem dizer o quão bom é o Felipe Lins, porque o que ele fez foi espantoso de estranho. Ele pra mim ganhou o primeiro round. Eu considero o Felipe um bom contragolpeador, eu acho que ele tem um bom time, ele tem uma boa precisão quando o adversário vai até ele, mas ele ficou muito sem resposta contra o jogo do Arlovski de simplesmente tocar o adversário. Esse é um jogo que deixou ele perdidão mesmo. O Arlovski estava lá constantemente dando um chute na perna, usando jab, muita movimentação, e o Felipe Lins não teve grande resposta a isso. Claro que é o Arlovski, a gente não tem como deduzir muita coisa de um lutador por uma performance contra o Arlovski, porque o Arlovski tem essa característica de fazer todo lutador parecer ruim. Todo lutador que luta contra ele ou nocauteia ele em 10 segundos, o que não vem acontecendo muito recentemente, ou passa a luta toda, às vezes ganha, às vezes perde, mas toda vez é uma luta ruim. Mas pelo que a gente tinha visto do Felipe no PFL, ele tem um bom poder de nocaute para um peso pesado, tem essa questão do timing, é um bom contragolpeador, sabe trabalhar no chão, mas é um cara aberto e é um cara que precisa que a luta venha até ele. Isso é uma coisa que já deu para confirmar. Ele é um cara que precisa que o adversário proponha um embate. Se o adversário não faz isso, ele não tem grande habilidade em encurtar a distância e fazer a luta acontecer. Do outro lado a gente tem o Tanner Boser, que vem de derrota para o Ciryl Gane, recém-estreante também do UFC, né? Fez sua estreia em outubro de 2019, fez sua segunda luta contra o Gane, vem de derrota aí. Esse já teve mais tempo um pouquinho, né, para estar se preparando para uma luta, talvez não para o Felipe Lins, mas teve um pouquinho mais de tempo para dar uma treinada. O que a gente pode estar esperando aí do Tanner para essa luta? Não, só para começar, eu queria dizer para a plateia que a gente estava antes aqui decidindo como que o Yuri ia falar, se era Tanner Boser ou Tanner Boser, aí ele manda um Tanner Boser. Nenhum nem outro. Manda a terceira opção secreta que ninguém sabia que podia aparecer. Mas o Tanner Boser também é um cara difícil de você ter dados concretos, porque o que aconteceu na primeira luta dele foi que ele pareceu muito intocável, trocando muito bem contra um oponente de baixíssimo nível. Aí na segunda luta ele pegou o cara que é pra mim o maior prospecto dos pesados no mundo, que é o Ciryl Gane, e aconteceu exatamente o contrário. Ele não conseguiu achar o adversário, foi tocado sem parar, tomou uma surra, teve baixíssima precisão. Então é muito difícil que ele teve duas performances basicamente opostas contra lutadores também de níveis muito opostos. É difícil deduzir o nível real dele, o que é engraçado, porque também é difícil deduzir o nível real do Felipe Lins. Os dois são trocadores, eu acho o Tanner Boser mais agressivo, ele é mais pesado, ele se vale mais de poder do que de agilidade do que o Felipe. Mas só que ele encontrou dificuldades contra um oponente ágil como o Ciryl Gane, encontrou dificuldades contra o atletismo do cara, contra a capacidade dele de bater e sair, contra a capacidade dele de criar ângulos. Então o que dá para presumir
é que o Bowser não é um cara com muitas cartas na manga. Ele é um cara que vai fazer o jogo simples de peso pesado, de se defender com distância o máximo de tempo possível e tentar acertar seus próprios golpes. Isso funcionou contra um peso pesado de baixo nível, contra o Daniel Spitz, mas agora ele vai estar lutando contra um cara que ele gosta quando a luta é proposta para ele, sabe? Essa luta pode acontecer de ser incrivelmente chata, com os dois evitando o confronto, sabendo que eles estão com a carreira meio em risco ali no UFC, vindo de derrota, vindo de apresentações pouco convincentes. E, bom, é até difícil apontar um favorito aí. Caio, para quem vai sua análise aí, para quem vai ser o palpite e o que a gente pode estar esperando aí do Felipe Lins para cima do Tanner Boser? Eita, nós, hein? Uma hora vai. Bora lá então. Eu acredito que essa luta vai ser uma luta, como o Barbie falou, bastante modorrenta pra gente. Porque o Felipe Lins é um contragolpeador. Ele não é um cara que costuma ir pra cima, não é um cara que busca a luta. Ele, na própria PFL, ele ganhou o torneio de 2018, baseado muito nessa questão de esperar o adversário vir pra cima e capitalizar bastante, porque ele, de fato, ele é um lutador, é um pesado muito preciso. Ele não é um cara dos caras de maior punch, porém é um cara muito mais preciso do que o Bowser. Só que é aquela história, os dois têm jogos que basicamente se anulam. Porque eles são caras que esperam muito o adversário ir pra cima dele. São caras que costumam ser bastante reativos em uma luta. Eles não são tão ofensivos. Eu acho que essa luta não vai pro chão, mas numa hipótese absurda dessa luta ir pro chão, o Lins, ele tem um jiu-jitsu um pouco mais refinado, ele tem transições no solo melhores que a do Bowser, ele não é tão preciso na finalização, mas talvez ele consiga aplicar um ground and pound, se movimentar, fazer uma meia guarda, um joelho na barriga, garantir uma movimentação. Mas eu particularmente estou prevendo uma luta bastante truncada, os dois estudando bastante, soltando pouco jogo, soltando poucos golpes, uma luta que basicamente não vai ter chutes. Eu acredito ainda que mesmo dentro desse pouco, o controle de distância, espaço, a movimentação do Felipe, ela é superior à movimentação e à noção de espaço que o Tanner Boser tem. Então, para mim, por pouquinha coisa, o favorito nessa luta é o Felipe Lins. Mas é uma luta que pode ter certeza que vai ser aquelas que vão gerar debate para uma semana sobre pontuação, sobre quem ganhou, sobre novamente aquela história, regras novas, regras antigas, domínio versus potência, contundência versus volume, o de sempre. Eu particularmente acho que vai ser uma luta favorável ao Lins, mas não é nenhum absurdo apostar no Bowser, porque luta tão agressiva. João Menegali, qual é a sua análise para esse combate aí e para quem vai ser o palpite? Cara, eu também acho que eu colocaria o Lins um pouquinho favorito. Ele é mais velho, então eu diria que a possibilidade do Bowser vir com alguma surpresa é um pouquinho maior, mas apesar disso eu acho que em questão de estilos, eu considero o Lins um contragolpeador melhor do que o Bowser. Eu acho que em uma questão de uma troca ele se sairia bem. Se a luta for pro chão, acho que o domínio é dele, tanto por baixo quanto por cima. Não vejo muita técnica no Bowser no quesito. A luta indo a 3 rounds não é segredo para nenhum dos dois. Os dois já fizeram 3 rounds. Eu considero o Lins melhor em questão de gás do que o adversário. Apesar que o adversário também não é ruim no quesito, sabe? Igual o Caio disse, essa é uma luta com favoritismo muito, muito baixo. É uma luta de dois caras que estão em risco na organização, de dois caras que não tiveram atuações convincentes e de dois caras que a gente não pode presumir muita coisa a respeito de como são competindo no nível mais alto. Então, eu vou palpitar aqui no Felipe Lins por considerar ele um pouco melhor do que o adversário. Mas eu não recomendaria a ninguém colocar dinheiro nessa luta, porque ela é realmente difícil de prever. É isso aí, tá aqui a nossa análise. Se você concorda aqui com os nossos especialistas, deixe seu comentário.
Diga também para quem vai a sua aposta. E lembrando que aqui na descrição do nosso vídeo está o nosso grupo do Telegram. E se você está acompanhando a gente pelo Instagram, tem um link do nosso YouTube aqui na nossa bio. Então segue a gente nas nossas redes sociais e até o nosso próximo vídeo.